Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, né? Abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nosso abraço a todos que estão aqui presentes e os que nos acompanham também de longe, de casa, de outros lugares. Que Deus abençoe cada um. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos conversar um pouquinho sobre esses versos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém, queridos? Maravilha a palavra de Deus, né? Eu quero falar sobre esses contrastes na vida cristã que Paulo apresenta aqui. Neste capítulo, o apóstolo Paulo está abordando a grandeza do ministério que foi a ele confiado, o ministério dado por Jesus, o seu apostolado, a sua missão especial de pregar aos gentios, e ele diz que não desanima diante das lutas e dificuldades que ele estava enfrentando. Ele enfrenta as aflições, crendo que Deus usa todas aquelas coisas para o seu crescimento espiritual. Então, por isso ele fala desses contrastes da vida cristã, que, de uma certa forma, engrandece a sua maravilhosa convicção sobre vida terrena, sobre morte e sobre vida após morte, vida eterna. Então ele vai fazer essa comparação de caminhada aqui e aquilo que nos aguarda no céu. Então veja aí, eu quero fazer esses 3 destaques importantes que ele faz aqui, nesse texto, que são contrastes, né? Primeiro, entre o corpo fraco e o espírito forte. Veja aí o verso 16 mais uma vez, por favor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Em algumas traduções está assim: homem exterior e homem interior. É o ser, o seu ser, né? Que é a nossa vida, falando de corpo e de espírito. Ser exterior, o corpo; ser interior, espírito, né? Então ele fala que o corpo fica cansado, doente, envelhecido, e muitos aqui sabem do que estou falando, né? Quem é jovem ainda não sabe disso não, né? Isso aí, né? Tranquilo. Mas quem já, por exemplo, como eu, a fazer 65 anos, né? Já sente, né? Que o corpo vai se debilitando, né? Mas ele diz: o espírito se renova. O espírito está se renovando, não é? Então o tempo vai passando, o corpo vai sentindo a idade, o peso, não é? E a gente sabe disso. As rugas vão surgindo, os cabelos brancos vão aparecendo, né? Estou vendo alguns aqui, né? O nosso irmãozinho ali, ó, tá, né? E outros irmãos. O meu também está chegando lá, né, minha filha? Não pinto não, irmãos. Pastor, pinto não, pinto não. Quem pinta, tudo bem também, não tem problema nenhum, né? Especialmente as mulheres gostam de ter o cabelo pretinho, lourinho, né? Alguns com foguinho, né? Vermelhinho, né? Hoje a moda, o negócio está feio, né? Então, alguns acham bonito, mas cada um, né?
não é a cor do cabelo que vai fazer nenhuma diferença, né? Então, nossos olhos vão ficando cansados, né? As pernas um pouco bambas, né? Rogerinho, já não dá para jogar aquele futebol mais, quando joga, o dia depois, não está aguentando mais andar, até para dormir fica difícil, né? Então, normal, irmãos, nós ficamos cansados, né? Se fizermos uma caminhada, é um pouquinho só, né, Carlos? Um pouquinho, e aí outro dia um pouquinho mais, o corpo ir se acostumando, porque é normal. E o livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele descreve, assim, de uma maneira muito profunda, o que acontece naturalmente, tá? Então, são coisas naturais, o nosso corpo vai envelhecendo, faz parte, essa máquina vai, né, os ossos, enfim, por isso que às vezes a gente tem que estar sempre fazendo um exame, né, um check-up, para ver se está tudo bem, porque os nossos órgãos, de uma certa forma, vão se cansando, tá? Mas não há rugas no espírito, não há fraqueza no espírito. Então Paulo diz, enquanto o homem interior, né, exterior perde as forças, o interior vai tendo cada vez mais força, vai crescendo espiritualmente, tá? Então, a lei do pecado e da morte, não é, afeta realmente o nosso corpo, né? Mas a lei do espírito de vida em Cristo vai se renovando, vai renovando as nossas vidas. Então ele usa dois verbos aqui, corromper e renovar, que estão no grego, no presente. A ideia é de processo contínuo. Essa é a ideia do verbo, que é um processo contínuo, né? O envelhecimento, né? Em contraposição, o espírito se renovando. É lógico que Paulo está falando para uma igreja, para os servos de Deus, né? Porque quem não conhece Jesus, o espírito não vai se renovando, né? Então, a gente sabe disso, tá? Então, enquanto o corpo vai caminhando para a morte, o espírito vai caminhando para a vida eterna, né? Então, outro dia eu falei, quantos anos você tem? Eu não estou perguntando a idade, porque o que passou, já passou, a gente não tem mais. Quantos nós temos pela frente? 1, 2, 10, 20? Não sei, né, Glaucete? Não sabe, ninguém sabe, né, André? A gente não sabe quantos anos tem, eu não sei se, né? Quantos, você também não sabe. Então, o que passou, passou, né? Nós temos que pensar no futuro, né? Por isso que Moisés, lá no Salmo 90, diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A ideia de contar os dias é avaliar, não é? Poxa vida, cada dia você agradecer a Deus, você valorizar aquele momento, né? Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui, todos os dias, né, ao acordar, agradecem a Deus o dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia, ainda mais quando nós passamos essa pandemia aí, não é verdade, irmãos? Nós aprendemos a valorizar mais a vida. Estamos vivos. Quantos morreram? Né? Então, só o fato de estarmos com vida é uma gratidão a Deus, e a gente valoriza a vida, né? Não só a existência terrena, que é importante, mas a vida com Deus, tá? Então, cada dia que passa, nós nos distanciamos da terra e nos aproximamos do céu. Cada dia que passa, nós nos distanciamos da terra e nos aproximamos do céu. O pastor foi visitar um irmão que estava realmente muito enfermo, e já estava, os médicos diziam que ele não ia demorar muito tempo, e aí foi visitar o irmão, e aí, meu irmão, como é que você está? Aí, olha a resposta dele, um servo de Deus, estou indo muito bem, a casa onde moro está desmoronando, mas
já estou de malas prontas para me mudar para uma mansão, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eu achei interessante esse servo de Deus dizer assim, pensando na próximo da morte, né? Eu estou de malas prontas, irmãos, estou partindo, estou deixando essa casa aqui, né? E vou morar. Eu, às vezes, quando estou fazendo sepultamento, eu uso essa expressão. Os irmãos estão vendo aqui, né, no caixão, a casa onde essa pessoa morou. A pessoa não está ali mais. A casa que ela morou está ali. O corpo que vai para a terra. Mas a pessoa não está mais ali. Tanto que quando alguém encontrar o cadáver de fulano de tal, né? Então, quer dizer, o corpo, a casa que a pessoa morou. Então, um dia, nós vamos deixar essa casa aqui, irmãos. Eu vou deixar a minha e você vai deixar a sua. E vamos para a casa, para aquele lugar todo especial que Deus preparou para nós. Então nós, com o passar do tempo, nós vamos deixando, esse corpo vai sendo mortificado, vai morrendo, né? Mas o nosso espírito vai se renovando cada dia pela graça de Deus. Amém, queridos? O segundo contraste que Paulo fala aqui é entre o presente doloroso e o futuro glorioso. Veja aí, verso 17, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Nós passamos por provações, por aflições difíceis, né, e contínuas. Ele usa essas duas expressões, tá? Então, difíceis, pesadas, não é? E contínuas. Mas, na visão, na perspectiva de Deus, da eternidade, Paulo diz, são leves e momentâneas. Embora a gente ache que são duras, difíceis, pesadas, não é? E às vezes demoram demais, Paulo disse, em comparação à eternidade, em comparação na visão espiritual, elas são leves e são momentâneas. Porque no presente nós temos tribulações, mas no futuro estaremos na glória pela graça de Deus. Hoje, a dor, choro, Deus enxuga nossas lágrimas, mas um dia elas não existirão mais. Um dia nós não passaremos mais por essas aflições. Hoje gememos com as aflições, com as tribulações, mas chegará um dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor e não passaremos mais com isso. Eu sei que tem gente que nem gosta de ouvir isso, né? Fala, opa, pastor, não gosto de falar de morte, não. Eu já comentei aqui que tinha uma irmã lá na igreja da Apóstolo, não sei como é que ela está, faz muito tempo, né? Ela nem queria cantar hino sobre o céu. Pastor, eu não gosto nem de cantar hino sobre o céu, porque o que é isso, irmã? Mas é tão lindo. Não gosto. Irmãos, é nossa realidade. Paulo está dizendo aqui, ó, a tribulação é pesada e constante, não é? Mas sobre a ótica da eternidade, ela se torna leve e momentânea. Vai passar logo, irmãos. Vai passar logo. O tempo passa rápido, a vida passa muito rápido, né? Em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí, Paulo é interessante que nessa carta
ele relata muitas aflições, capítulo 1, de 8 e 9, capítulo 2, 4, capítulo 4, 8 e 9, capítulo 6, 4 a 10, capítulo 11, 24 a 27, ele fala de coisas terríveis que passou, que humanamente, vamos dizer assim, foram pesadas, que duraram muito tempo, na ótica humana, mas pela graça de Deus, ele as viu como leve e momentâneas, porque estava enfrentando pelo poder de Deus, e Deus fez com que tudo aquilo contribuísse para o seu crescimento espiritual, para a sua preparação, para ele se aproximar mais e mais de Deus. Quando a gente tem essa visão, irmãos, as tribulações não são adversárias. As lutas pelas quais passamos não são adversárias. Deus faz com que elas sejam o quê? Aliadas. De alguma forma, Deus usa as lutas que passamos para nos abençoar, né? Haja vista lá o capítulo 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todas as coisas. Então, nós precisamos ter essa visão, essa convicção, irmãos. É muito importante nós vivermos com essa certeza, essa convicção. As lutas, as dificuldades, as provações, as aflições que estamos passando, Deus está usando tudo isso para nos edificar, para nos preparar, para nos fortalecer, para o nosso crescimento espiritual, para que nós tenhamos uma maturidade espiritual mais robusta. Deus tem esse poder, irmãos. Às vezes, quando estamos no meio da tormenta, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ver isso, mas isso é fé, irmãos. A fé enxerga com os olhos espirituais, não é? Com os olhos de Deus. Então, é muito importante nós entendermos como o apóstolo Paulo entendia. E o terceiro contraste, veja aí verso 18, entre as coisas visíveis e temporais e as coisas invisíveis e eternas. Veja lá, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É fácil isso, irmãos? Não, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Ele usa a expressão aqui, não olhando, tá? Não sei qual é a tradução sua aí, não atentando, né? Mas significa não prestar muita atenção, isto é, não se deter, não se prender. Essa é a ideia, não se prender, tá? Então, não vivermos pelo que vemos. É isso que Paulo está dizendo. Não vivermos em função das coisas que nos cercam, as coisas dessa vida. Não nos prendermos às coisas desta vida. É fácil, irmãos? Não. Não é fácil não, irmãos. Porque as coisas, ele diz, as coisas reais são invisíveis. E elas são permanentes, são eternas. Então nós não vivemos, irmãos, como servos de Deus, pelo que vemos, mas vivemos pela palavra, pela fé. Vivemos pela fé, queridos. Não é por aquilo que vemos. Aliás, Hebreus 11:1 diz o quê, irmãos? Ora, a fé é a certeza, ou firme fundamento, né, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E nós precisamos entender o que é viver pela fé.
Viver pela fé não é viver pelo que vemos, é viver pelo que não vemos. Não é por aquilo que é palpável, concreto, mas aquilo que não vemos, só vemos com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Então, a fé é a certeza de que a nossa cidade permanente não é aqui. Não é verdade, irmãos, que às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas estão vivendo, parece que essa vida terrena é tudo. E nós, os cristãos, corremos esse risco também, irmãos, de vivermos em função dessas coisas, nos prendermos demais a essas coisas. E aí fica difícil, se nossa vida está enraizada, alicerçada às coisas terrenas, é difícil se desprender delas. Você lembra que quando Abraão intercedeu por Ló, foi difícil Ló sair da onde? Qual cidade? Sodoma e Gomorra, não é? E disse, não olhem para trás, hein? Mas a mulher dele olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Por que ela olhou para trás, irmãos? A Bíblia não diz, né? A gente tem uma dica, né? Tem uma dica assim, mas possivelmente ela estava presa ao que estava deixando. Sabe por que muitas pessoas temem a morte? Eu não estou falando da causa morte, né? Que às vezes a pessoa fica, meu Deus, como é que eu vou morrer, né? E se todos nós, se pudéssemos ter uma expressão assim, gostaria de morrer como um passarinho, não é? Acabou ali. Mas ninguém assim, puxa, passar por sofrimentos, uma doença grave, alguma coisa assim, ninguém gosta, né? É assim, isso causa temor a gente, né? Mas tem muitas pessoas que pensam na morte e temem a morte, porque vão deixar essa vida, deixar tudo que construíram aqui. Irmão, nós vamos deixar tudo. Você já viu num funeral, num cortejo fúnebre, mudança de caminhão de mudança? Alguém levando para o cemitério sua mudança? Seu dinheiro, suas joias? Não. Eu costumo falar em sepultamento também, que está chegando o dia dos mortos, né, dia 2 de novembro, que tem uma história, né, de Alexandre o Grande, que entre as coisas que ele pediu foi deixar as mãos dele do lado de fora do caixão. Pediu. Mas aí por quê? Eu quero que todos vejam que eu estou indo de mãos vazias. Não estou levando nada. Tudo que eu conquistei, deixei. E às vezes, irmãos, essas coisas é motivo de tanta briga, tanta discórdia de família, né? Olha só, que coisa triste. Abraão, voltando um pouquinho, né, da história lá de Sodoma e Gomorra, quando houve aquele problema entre ele, os pastores dele e os pastores de Ló, né? Lembra que ele falou, pode escolher, meu sobrinho. Aí ele escolheu as campinas, o lugar melhor. E Abraão, não. Por quê? Porque a herança de Abraão não estava ali. Ele tinha uma visão diferente. Ele tinha uma visão diferente, irmãos. Ele não estava preso às coisas. Quer conferir? Hebreus 9, 11, 9 e 10. 11. Pela fé, Abraão,
peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa, profunda, tremenda. Então, a gente vê que a fé substancia a realidade de Deus. A fé traz a realidade de Deus para nós. E é importante a gente vivenciar isso, irmãos. Outro que teve essa visão, Moisés, Hebreus 11, 27. Todo nesse capítulo de fé aí. Ó. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Coisa maravilhosa, irmãos. Será que nós estamos entendendo que o que realmente significa o que esse texto está dizendo? Não atentando para as coisas que se veem, não se prendendo para as coisas que se veem, isto é, não viver por vista, não viver pelas coisas materiais, pelo aquilo que a gente está vendo, preso. A questão é estar preso, irmãos, porque todos nós, invariavelmente, queremos as coisas materiais, claro, lutamos por elas. Quem é que não luta? Para comprar um móvel, né? Um carro, uma casa melhor, né? Eletrodoméstico, todo mundo quer coisas melhores. Não estou dizendo isso não, irmãos. A questão a que Paulo está se referindo aqui é se prender, é se fixar, é fazer daquilo nosso objetivo de vida, nossa base de vida. É isso que Paulo está dizendo. Nós, como cristãos, não podemos, nós temos que ter essa visão espiritual. James Elliot, um missionário que foi morto lá no campo missionário do Equador, por alguns indígenas, que ele trabalhava lá, ele disse uma coisa assim tão interessante. Ele diz assim: não é insensato aquele que gasta aquilo que não pode conservar. Presta atenção, não é insensato aquele que gasta aquilo que não pode conservar, a fim de obter aquilo que não pode perder. Essa frase dele concorda com o que Paulo está dizendo. Tem muita gente, irmãos, perdendo os verdadeiros valores, perdendo aquilo que não deveria perder, por causa de coisas que vão perder, que vão deixar aqui, que são temporais, que vão se desfazer, não pode conservar. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Então, não atentando, não nos fixando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, não atentando para as coisas temporais, mas para as coisas eternas. Nós precisamos dar mais atenção, tá? Então vamos fazer uma reflexão sincera, irmãos. Será que nós estamos nos prendendo demais às coisas materiais? Será que estamos valorizando mais as coisas materiais, mais do que as coisas espirituais? Será que estamos nos prendendo muito às coisas desta vida, colocando o nosso coração, onde está o nosso tesouro, irmãos? Aí estará o nosso coração. Isto é,
aquilo que eu tanto valorizo, aquilo que é mais importante, meu coração vai estar nele, naquilo. Então, se eu valorizo mais as coisas espirituais, meu coração vai estar naquilo que ninguém pode tirar de mim, que eu vou herdar para todo sempre, para a glória de Deus. Então nós precisamos refletir, tá? Quanto mais nos aproximamos de Deus, irmãos, mais nos desprendemos das coisas materiais. Irmãos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos desprendemos das coisas materiais. Quanto mais vivemos em função das coisas terrenas, mais nos distanciamos de Deus, da visão de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo ainda menciona isso. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Aí, na frente ele diz, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Se vocês ressuscitaram com Cristo, nós não ficamos presos mais a esta vida. Não estamos presos mais a esta vida. Claro que vamos continuar. Paulo tinha um duplo sentimento, né? Ele coloca isso, ele gostaria de partir, estar com Cristo, mas ao mesmo tempo ele queria ficar por causa do ministério, de anunciar o Evangelho, mas ele queria partir para estar com Cristo, ansiava o momento de partir e estar com Cristo. E às vezes eu fico me perguntando, eu tenho esse anseio de partir e estar com Cristo? Às vezes a gente pergunta assim, só para mexer com os outros, né? Você quer ir para o céu? Todo mundo diz, sim, né? Quer ir agora? Quer ir agora? Não, vou esperar mais um pouquinho, né? A gente tem que ir avaliando, irmãos, a nossa experiência com Deus, a nossa vida espiritual. 3 contrastes na vida cristã. Primeiro, entre o corpo fraco e o espírito forte, entre o presente doloroso e o futuro glorioso, entre as coisas visíveis e temporais e as invisíveis e eternas. Ninguém deve julgar ninguém, cada um deve avaliar sua própria vida, sua própria experiência com Deus. O que nós valorizamos? O que mais valorizamos, irmãos? O que mais nos preocupa na vida? São coisas que nós precisamos perguntar, irmãos, a nós mesmos. O que é mais importante para nós? O que define a nossa vida? O que nos define, queridos? Quem somos? O que estamos fazendo aqui? É muito importante tomarmos uma decisão de vivermos pela fé, enfrentando as lutas, dificuldades, como Paulo coloca aqui, enfrentando as lutas, dificuldades, provações, mas com os olhos lá na frente, crendo que Deus não dorme, irmãos, Deus não dorme, Ele vai agindo para que tudo que nos acontece, não existe coincidência, tudo, Ele faça reverter para a bênção dos seus filhos e filhas. Deus tem o poder de fazer isso, mas é preciso viver pela fé, com os olhos voltados para a eternidade. A gente sempre tem falado aqui, queridos, que a pregação de hoje
fala muito do aqui e agora. Vocês sabem disso. Aqui, agora, solução. Todo mundo quer solução, eu sei disso. Mas a nossa vida, irmãos, não se resume a isso aqui. Daqui um dia, daqui pouco tempo, a gente vai partir. Vai partir. E eu confesso aos irmãos que gostaria muito de chegar no final, não sei, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? E dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, conservei a fé. Se a gente chegar a essa mesma conclusão que o apóstolo Paulo, nós somos as pessoas mais bem-aventuradas desta vida. Que Deus nos dê graça para vivermos pela fé e enxergarmos esses contrastes na vida cristã e não nos perturbarmos. Pelo contrário, agradecer a Deus, porque Ele está nos conduzindo sempre em triunfo, para a glória de Deus. Amém, queridos? Fique de pé, por favor, vamos cantar. Teremos oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, e você, se quiser fazer isso, pode vir à frente. Aqui nós temos os gasofiláceos, e você pode dedicar ao Senhor, pela fé, obediência e gratidão, dízimos e ofertas. E enfrentar as lutas, dificuldades, provações, aflições desta vida com os olhos da fé, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a fazer isso também, Senhor, a enxergar que essas coisas aqui são temporais, que as lutas vão passar, que o Senhor está conosco, o Senhor não vai nos deixar perecer, o Senhor nos dá a vitória aqui e acima de tudo, uma vida espiritual vitoriosa. Ó Deus de amor, obrigado, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, o Senhor caminha ao nosso lado, e muitas vezes, quando a luta é muito grande, o Senhor nos pega no colo e nos leva nos teus braços poderosos. Ajuda-nos a crer na tua palavra, Senhor, e descansar nos teus braços, sabendo que do alto vem o socorro bem presente na angústia, na aflição, nas lutas. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Abençoe esses irmãos e irmãs, para que sejam sempre fiéis a ti, confiantes nas tuas promessas, se desprendendo das coisas materiais, porque têm visão espiritual, olham para o céu, para as coisas que vêm do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu povo que sustenta a tua obra. Abençoa-os. Obrigado por todos que estão aqui neste momento. Obrigado por cada um que nos acompanha através da internet. Que a tua bênção chegue a cada coração. Dá-nos uma noite de descanso e de paz, e renova-nos para o dia de amanhã, pois confiamos que o Senhor estará ao nosso lado sempre. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.